Olá, quarta-feira, noite de jogo do Grêmio. E o Grêmio pega o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional ainda essa semana recebe o Curitiba. É o Brasileirão se afunilando, Diogo Botti. É verdade, rodada aí mais longa, né, Márcio? Começa hoje, encerra só no domingo aí com jogos espaçados entre os dias. Hoje tem alguns jogos aí nessa noite. O Inter joga amanhã, na quinta-feira, dentro de jogo sábado e jogo domingo aí para completar a rodada. Lembrando que nós estamos nessa semana envolvendo eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Brasil em campo amanhã contra a Bolívia, depois volta a jogar no dia 9. Falando do Grêmio, o Grêmio está em Salvador então nessa partida dessa noite, daqui a pouco, portanto, 19 horas e 30 minutos, lá na Arena Fonte Nova, aí, um dos palcos da Copa do Mundo, para essa partida contra o Vitória. Vitória que vem numa ascensão, chegou a ser um dos candidatos, assim como o Internacional, na zona de rebaixamento, né, mas soma aí desde a estreia do Argel já 3 vitórias seguidas, aí, vendo uma goleada sobre a Chapecoense lá em Chapecó por 4-1, e promete aí encrespar a vida do Grêmio hoje nessa noite. O Grêmio que vai desfalcado, né? Sem o Luan, suspenso, né? Sem o Wallace ainda, Marcelo Groi retorna, depois também esse cumpriu suspensão, assim como o Edilson. Então tem uns desfalques importantes essa partida, o técnico Renato Portaluppi lá na Bahia. Esse jogo que acontece pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda hoje tem também Atlético Paranaense e Chapecoense. Os outros jogos, Corinthians e Atlético Mineiro e Santos e Fluminense. 15 para as 10 da noite, horário de boate, tem Sport e São Paulo, um jogo que interessa e muito ao Internacional. Pois é, eu acho que falando em zona de rebaixamento, até a gente comentou ontem que o Elton estava junto. A gente discutiu a questão do Inter nessa perigosa zona de rebaixamento aí, e com alguns adversários se destacando, um deles o próprio Curitiba, o outro o Vitória, né, que até tu comentou que eram os dois adversários da dupla nessa rodada. Eu acho que o Inter tem que ficar, se é para secar, seca o Sport então. Né, o Sport vem numa descendente aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e de repente se fosse apostar aí quem pudesse cair, de repente se fosse sair Inter, se fosse sair Cruzeiro aí, de repente bota na conta do Sport, que é uma equipe que pode, de repente, não ter os pontos necessários para se livrar dos zonas de rebaixamento. O São Paulo, que é o adversário do Sport, hoje o jogo é lá na Ilha do Retiro. O São Paulo também não vai muito bem, obrigado, né? Tá lá com 35 pontos, é 14º, né? O São Paulo ele vive uma crise bastante longa já nesse Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu se acertar, mudança de técnico, Ricardo Gomes chegou, mas não conseguiu dar o seu jeito ainda, né? Trouxe jogadores, muitos deles estrangeiros aí do futebol sul-americano, o Cueva, o André Sanches, mas não conseguiu dar aquela liga que a gente chama assim. Mas realmente o campeonato está andando e o São Paulo vai patinando, assim como outros grandes, o próprio Inter, o próprio Cruzeiro, que também seguem na rabeira ali. Mas eu acho que o São Paulo, entre esses, é o que tem mais condições, assim, vamos dizer, de escapar, né, pelo que já mostrou dentro de campo. Mas realmente é uma equipe ainda que ficou bastante devendo aí, assim como esses outros dois que nós comentamos eram cogitados até buscar título, Libertadores, toda aquela coisa, mas apesar do G6 aí o São Paulo vai brigar mesmo para não cair. Entre o 14º, que é o São Paulo, e o 20º, que é o último, que é o América Mineiro, são pelo menos 3 times grandes. Em 7 times, 3 são grandes. É São Paulo, Cruzeiro e Internacional. Tu pode botar em questão de grande até o Curitiba. O Curitiba tem título brasileiro, né? Bota o Curitiba claro, junto. E deixar daqueles que não costumam cair toda hora. Tu bota aqueles que não ganham nada. Bota o Figueirense, bota a Ponte Preta. Ponte Preta se livrou Cruz, já. Santa Cruz, América esses times assim. Não, o Coxa é time grande. O Coxa tinha que ser daqueles vitalícios assim, na Série A do brasileiro. Tá bom, então. Bom, mas então tem Grêmio hoje, Grêmio e Vitória. O jogo é daqui a pouco às 7h30 da noite. E o time do técnico Renato Portaluppi tentando buscar essa vitória e tentando se consolidar agora que ele está mais próximo da zona de classificação para a Libertadores da América, já que são 6. Precisa esquecer aquela questão de contra o Internacional, isso aqui vão prejudicar, lembrando que o Vitória é adversário direto contra o rebaixamento aí. O Grêmio precisa fazer o seu. Isso é amadorismo, né? O Grêmio cara, tem 10 rodadas ainda. Né? O Grêmio precisa fazer o seu para buscar, quem sabe, essa vaga de G6 aí, que a Conmebol tá dando essa mãozinha, né? É verdade. Bom, lembrando que nós temos então nesta quinta vai ser o jogo do Internacional. O Internacional recebe o Curitiba, o jogo vai ser aqui em Porto Alegre. De novo, tem promoção, Diogo? Tem promoção, né? Mesmo a questão dos sócios aí, agora até de tarde eu estava lendo a questão da rede social do Inter ali, o clube botou que já tinha 30 mil check-ins, vamos dizer assim, para a partida.
né? Então promete lotação boa hoje, um bom público também, assim como teve com o Figueirense, que passou dos 34 mil. Então o torcedor colorado deve apoiar o Inter mais uma vez, lembrando que o mesmo horário do Grêmio, 19 horas e 30 minutos, está na Beira-Rio. É isso aí. E na mesma noite tem jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bolívia, né? Um adversário bom aí, a seleção que vem com essa motivação do Tite, né? Que vem de 2 vitórias consecutivas. O Brasil fazia algumas eliminatórias que não conseguia engatar 2 vitórias seguidas, conseguiu com um novo treinador, e agora tem a Bolívia aí lá em Natal, na Arena das Dunas, a partir das 21 horas e 45 minutos, o Brasil tentando a 3ª vitória seguida aí para espantar de vez o fantasma aquele da não classificação e colar aí no topo da tabela das eliminatórias. E amanhã, quinta-feira, é dia 6 de outubro. É uma data importante para quem quer se arriscar, Diogo Botti, daqui a pouco brilhar sobre patins. É verdade, Márcio. O último dia de inscrições, lembrando que a audição do CT Marcelo Stimmer aqui em Lajeado acontece no dia 7, portanto na sexta-feira. Última audição, já tem alguns selecionados ainda da primeira audição que ocorreu no início do mês, e agora então tem essa questão, os atletas têm a oportunidade. Lembrando, só pode se inscrever quem não participou da primeira audição ou quem participou e não esteve presente, né? Então as fichas podem ser tiradas nas escolas e na Secretaria de Educação. Muito bem, agora nós vamos acompanhar uma entrevista do Elton de Andrade com Adalto de Azevedo. Já é um asilo quase. Gente, eu ia dizer, é período triássico, mais ou menos assim, né? Tipo, tu pega ali a idade do pessoal. Mas tem muita história para te contar, com certeza vale a pena assistir. Dá uma olhada nessa entrevista do Elton com o Adalto de Azevedo. Valeu, Marcião, Diogo. Estamos aqui hoje com o Adalto de Azevedo para bater um papo, olha, só pode ser sobre a vida dele, cara. Não tem outra coisa a falar. Seja bem-vindo, Adalto. Obrigado, Elton. Obrigado pelo convite. Olha, minha vida não tem nada de especial também, né? Mas ele disse que não tem nada de especial, mas estive na festa da área há 30 anos aí. E ele foi convidado e foi, né? Estava lá junto conosco na imprensa, então claro que ele é especial e sempre foi. 73, 74 anos, né? Quase 74. Quase 74. Em novembro, dia 20, se quiser me homenagear, eu não estou pedindo presente, né? Só me manda um recadinho pelo telefone. Então, parabéns, 74. E é só o começo, hein? É só o começo, é só o começo mesmo. Mas, Adalto, como é que tu começou? A gente conversando aqui nos bastidores, a gente ficou sabendo que ele já treinou no Inter, começou no Estrela. 15 anos já estava batendo uma bola? 15 anos eu já treinava para completar os 22 no Estrela, quando faltava gente, eu estava lá de gandula, aí me convidavam para participar do treinamento. Então eu ficava feliz da vida, né? Não tinha escolinha, não tinha base, não tinha nada naquela época, né? O Elton. Então começou ali tudo. Depois eu estive no Internacional, eu fui levado pelo Abílio, lá para o Internacional, Abílio dos Reis. Abílio dos Era Reis. o nosso saudoso Abílio, uma pessoa... Tu lembra que o Abílio fez aquele teste contigo, de jogar a bola no chão e mandar cabecear? Fez. Ele fez. Pé direito, pé esquerdo, coisa, cabeceio. Tá, daqui a pouco ele rolou no chão e disse, cabeceio. Eu digo, não, seu Abílio, não dá, vou quebrar o nariz. Tá aprovado. Ele fazia isso. Vai fazer teste agora, vai treinar coletivo e coisa, vai ficar aí uns 15 dias. E eu fiquei uma temporada lá no Internacional. Mas eu não tinha paciência, Elton, de ser reserva. Só que os titulares jogavam muito e eu tinha 15 anos e os caras tinham 17, 18. Naquele tempo o juvenil era até 18 anos. Até 18. E eu queria jogar com 15. Então eu jogava no infanto juvenil. E eu não aceitava, eu queria jogar titular no juvenil, no time principal. E jogava no interior, às vezes o Abílio levava a gente junto. Eu e o Flávio Bicudo, centroavante, seleção brasileira, Europa, coisa. O Flávio Bicudo era o goleador ali do Infanto Juvenil, do meu time. E o Flávio teve paciência e coisa, e subiu, 2 anos depois ele subiu. E eu vim para cá, vou ficar em Estrela de volta, que eu sou natural de Estrela, né? Aí fiquei com a família, com a minha avó em Estrela e não quis voltar para o Internacional. Mas o Adalto é um estrelense que esteve... O cara que era titular, só para te dizer, o Cláudio Dani, de Canoas, jogou no Corinthians, jogou na seleção brasileira, o cara, depois de volante ele virou zagueiro, quarto zagueiro, era muito bom. E eu de ponta direita, eu fui para lá como ponta direita, o Abílio me levou. Aí eu era magrinho, 58 quilos por aí, uns 55,
E ponta direita, eu tinha uma boa cruzada de bola. 55, 1,75 m? 1,78 m. Nossa! Eu era bem veloz. E aí o Abílio um dia disse, eu não gostava de jogar na ponta direita, porque a bola nunca chegava na ponta direita e na ponta esquerda, né? Eu queria jogar no meio, onde a bola rodava mais. Tá? Aí um dia o Abílio era tão correto com a gente, assim, tinha sensibilidade, né? Ele se comunicava muito bem com o jogador. Disse, ô Sarará, que afinal de contas, onde é que tu quer jogar? Eu quero jogar de centro médio. Onde a bola tem bastante, passa bastante. Eu disse, claro, eu quero jogar, sabe? Tu quer aparecer. Me colocou de volante e nunca mais joguei em outra posição. A vida toda. E qual é os clubes que tu passou daí? Eu passei pelo Estrela, onde eu comecei no profissional, daí, né? Com 16 anos? Um ano na base lá do Inter. E no Amador eu joguei num clube que eu tenho um carinho, uma comunidade que eu tenho um carinho muito especial. Hoje é Colinas, era Corvo. O Rui Barbosa de Corvo, hoje Colinas. Eu joguei um campeonato amador lá. Eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu comecei a jogar no Estrela com 17 anos. E depois eu fui servir quartel em São Gabriel. Voltei, joguei mais um ano no Estrela e aí fui jogar no Avenida. Em Santa Cruz eu fiquei 9 anos. Joguei no Avenida e no Santa Cruz. Eu tive uma coisa muito boa, Elton. E quando eu cheguei em Santa Cruz, a rivalidade era tanta que a gente não podia nem conversar com os jogadores, colegas do Santa Cruz, eu era do Avenida, de um clube com o outro não podia. E o pessoal me chamaram a atenção, eu digo, mas os meus amigos, quem escolhe sou eu. Sim. Então vou embora, se não serve assim eu vou embora. Mas não confio em mim. Sim. Aí quebrou aquilo, eu acabei jogando temporadas no primeiro semestre no Avenida, que era a segunda divisão, e no segundo semestre no Futebol Clube Santa Cruz. Quebramos um tabu lá, eu e o Moacir Mâncio, que era um zagueiro, depois jogou no Guarani de Campinas, voltou para Santa Cruz, hoje está radicado lá em Santa Cruz, com a família lá e tudo. E foi muito bom. Eu tinha assim, um carinho muito grande pelos dois clubes, pelo Avenida e o Santa Cruz. Eu sou contra aquela... É muito radical a rivalidade lá. Eles chegaram a formar uma associação Santa Cruz quando eu vim embora para a Estrela de volta. O último ano eu encerrei carreira no Estrela. Mas nesse meio tempo de Santa Cruz eu joguei no Guarani de Bagé também uma temporada. Era um dos clubes de melhor situação financeira do interior do estado, salário muito bom. O Guarani... Foi duas vezes campeão. Eu joguei com o Saulzinho, joguei com o Didi Pedalada, que era um menino ainda, o Darcy, que depois jogou no Cruzeiro de Minas. Então, tinha jogadores muito bons no Guarani, né? O Guarani pagava um bom salário também. Só que eu não me adaptei muito com a maneira, os costumes, a cultura de vida das pessoas. Diferente, né? É bem diferente da nossa região aqui. Santa Cruz e Lajeado, Estrela, é tudo parecido um com o outro. A colonização alemã, alguma coisa de italiano. E em Bagé não, é o fronteiriço Encerrou mesmo, lá, né? ou voltou para... Eu voltei para Santa Cruz daí. Santa Cruz. No Guarani eu tive um ano e voltei para Santa Cruz. Aí voltei para o Avenida. Naquele tempo não existia o Lajadense, então? O Lajadense jogava, sim, mas o Lajadense estava na segunda divisão também. Depois que o Lajadense, né, subiu uma época, e as regiões se encontravam, eu joguei muito aqui, Avenida e Lajadense, na segundona, tranquilo, e o Santa Cruz e Lajadense algumas vezes também, mas Avenida e Lajadense muitas vezes. Eu lembro o Paulo Heineken também, o Nestor, isso no tempo do Estrela já também. Paulo, quando eu estava começando. Tu deve ter entrevistado eles, né? Eu entrevistei o Nestor para a própria TV Informativa. Para vocês terem uma noção, ele tinha, e espero que um dia volte aí, o programa do Adalto, como é que era o nome? Memória do Esporte. Memória do Esporte, isso é muito era importante. Praticamente assim, uma recuperação da memória do nosso futebol, que é tão esquecida no interior, né? Começa até pela capital, de vez em quando eles têm e recordam os bons tempos de jogadores que passaram. Agora os nossos ex-profissionais aqui, principalmente o Lajadense tinha um time praticamente da casa. Era um ou outro jogador que não era de Lajado. Então essas pessoas estão morando aqui em Lajado. Então, alguns já faleceram, eu tenho gravações com alguns que já faleceram. Então, foi muito bom, uma coisa muito gratificante. Espero que volte aí. Mas o futebol, então, nasceu nisso, acabou virando radialista hoje. Tu é radialista, eu com né? 17 anos, não dava para viver só do futebol. Meu primeiro patrão foi o Oswaldo Carlos. Oswaldo Carlos Fonlever. Me convidou, para o salário melhorar do Estrela Futebol Clube, eu trabalhava na estação rodoviária com o seu Eugênio Nola, nosso saudoso Eugênio, pai do Nelson Nola, aí, que tem a concessão da rodoviária de Lajeado.
E ele me pagava quase um salário mínimo, um pouco mais de meio salário, para me dar saídas de ônibus da rodoviária. E o Oswaldo Carlos ouviu eu falando, dando saída de ônibus, me convidou para fazer um teste na Rádio Alto Taquari na época. Eu fui, foi mandado o teste para Porto Alegre, coisa lá que eles faziam, e eu comecei a trabalhar com o seu Oswaldo. Aí fui para o quartel, voltei e o meu serviço estava lá. E assim eu fiz, só no Guarani de Bagé, que o regime já era, do futebol já era mais profissional, treinamento de manhã e de tarde, aí eu não pude trabalhar. Mas no Avenida, no Futebol Clube Santa Cruz, eu trabalhava e jogava. Eu trabalhava no turno da manhã, treinava de tarde. Tranquilo, o Avenida é pior ainda. O Avenida trabalhava de manhã na rádio e à tarde dava uma folguinha e o treinamento era à noite no Avenida. A gente treinava à noite e jogava domingo às 3 da tarde no verão, já viu? Na Gazeta ou qual é a rádio lá? Não, na Rádio Santa Cruz, que era da mesma rede da Rádio Alto Taquari, rede de emissoras reunidas. Então foi fácil, né, de uma para outra. Vocês estão vendo aí com o Adalto, o esporte, o futebol, o esporte está enraizado nele aí. Não sai nem aos 74 anos, não sai de dentro dele. Não sai, eu acompanho futebol. E tu tem muito para dar ainda no esporte, eu digo, para trabalhar? Eu tenho vontade de trabalhar, momentaneamente estou parado, estava na emissora ali em Arroio do Meio, na Rádio Emoção da Rede Encanto, a gente fazia a cobertura do Lajadense, do Amador e coisas, e lamentavelmente parou, né? Então, hoje estou aposentado há algum tempo também, né? Graças a Deus, a saúde está ótima, eu sempre acho que Deus é muito generoso comigo. A voz está melhor ainda. Eu já cometi alguns excessos na vida, mas eu estou com uma saúde muito boa, graças a Deus. E a voz continua, né? Os cabelos e coisas não são mais o mesmo, mas a voz continua a mesma. Mas como o rádio não aparece nada disso aí... Não aparece, a televisão já está aparecendo. A latinha já está mais judiada, né? Mas não muda muito também, depende muito do teu estado de espírito, da tua cabeça, né? Tem tanta coisa boa ainda no mundo, né? A gente fala de idade, mas idade, tu acabou de dizer, é o espírito teu. A gente não tem idade, né? Eu fiz 56, eu já fui ranzinza quando era mais novo, já fui ranzinza, meio amargo quando era mais novo. Hoje eu estou mais velho, aí estou mais tranquilo. Melhorou. Sou um cara com a alma leve hoje. Isso que é importante, isso que é importante. Mas eu tinha, como eu falei para vocês, eu tinha que trazer esse... Tem alguns que te chamam de negrão, né? Negão, mulatinho. Tem um monte de mulatinho. Tio, vô. Tio, vô. Eu sou tio de muitos aqui, avô de muitos também, que estão no rádio hoje. Sou padrinho de alguns. Alguns preparou. Não conta nas duas mãos, não chega para contar, porque eu já ajudei a encaminhar também. Que legal. E coisa boa, uma alegria muito grande ver que eles estão bem, que a rapaziada tem muita criança aí que tem dom para o rádio, está faltando alguém dar uma oportunidade nas vilas nossas. Acho que o pessoal devia aproveitar, comunicação. Trazer essa gente para... Porque tem cada comunicador nessa meninada aí dos bairros. Acredito. Tem muitos aí. Mas vocês viram que eu vim aqui sem óculos, sem roteiro, sem nada, porque falar com o Adalto aqui durante 10 minutos é muito fácil. Poderíamos falar mais 1 hora, mas o nosso tempo é o nosso tempo. Né? Esgotou o tempo, então eu vou dizer para todo mundo que tu estava de aniversário, agora, ontem, né? Qual é o dia? 28? Não, ontem não, foi 28 de setembro. 28 de setembro, né? Então tá. Mais tranquilo, mas podem... Quantos? 56, eu disse. Tu perguntou para mim mas tu me cortou no meio, 56 anos. 56, bem vivido. Com cara de 70, tá? Bem tranquilo. Bem vividos, como dizia um amigo meu. Foi um prazer, meu querido. Muito obrigado. Volte sempre e espero que logo volte o teu programa aqui. Tá bom. Tá bom? Foi uma alegria estar com vocês, viu? Valeu, um abraço, até mais. Bom, feita a entrevista, conhecemos um pouco mais dessa história desse... Não, esses dois aí precisavam no programa umas 3 horas, né? Para contar tudo que já passaram no mundo esportivo aí. Parabéns, galera aí. Com certeza são os motivadores de muita gente que começou no esporte. É verdade. E agitadores, por que não, do esporte da região, né? Os regionais, exatamente, assim, futebol. O Adalto há muito tempo chegou a comentar jogo do Lajadense, do Mal, do Grenal, realmente. São pessoas aí, são ícones com certeza, o pessoal que vir para essa área do jornalismo esportivo, com certeza vai ouvir falar muito deles. É isso aí. E nós voltamos na quinta-feira, depois do Redação Informativo, porque nós vamos falar desse jogo de hoje, de Vitória e Grêmio, do jogo de amanhã, de Internacional e Curitiba, e também de Brasil e Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Amanhã, quinta-feira, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.